Então, bem-vindo a todos. Ah, Hoje nós teremos uma palestra pela professora Érica Cunioche. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer sua disponibilidade e falar qual você vem contribuindo com essa disciplina ao longo dos últimos semestres. A professora Érica, ela é graduada ah, pela FAUSP, Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo. Também tem mestrado e doutorado na mesma escola. Ela é atualmente coordenadora do LACIS, Laboratório de Ambiente Construído, Inclusão, Inovação e Sustentabilidade, da FAO, e, além de experiência em arquitetura e urbanismo, com ênfase em tecnologia, ela atua principalmente nos temas de edifício alto, desempenho ambiental, arquitetura paramétrica, conforto ambiental, eficiência energética, retrofit e BIM. Então, professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, por ter aceito o nosso convite. E a palavra está com a senhora. Obrigada, Neander, mais uma vez pelo convite. E é um prazer sempre poder contribuir, né? Eu estou vendo aqui a Beatriz, ela participou da minha disciplina, acho que ela já conhece. Hoje eu trouxe para vocês uma conversa, né, sobre processo de projeto, que é o que eu tenho pesquisado desde do doutorado em edificação em altura. E, e eu acho que a grande questão que eu quero, né, discutir com vocês aqui é como que a gente pode trabalhar a criatividade dentro desses processos, né, com arquitetura paramétrica e os desafios, né, dessas novas ferramentas, principalmente com os alunos de graduação, que é onde eu atuo mais, ainda não estou atuando na pós-graduação, né, só a convite, como hoje. Então, eu trouxe esses processos, né, contar um pouquinho da minha trajetória para vocês poderem entender como que eu chego hoje, né, nos testes que eu tenho feito com os meus alunos de edificação em altura. Opa, acho que eu fechei aqui. Aqui, voltou. Então, vamos lá. A minha graduação, então, como o professor Nander falou, foi na USP, e o meu trabalho final de graduação foi já em edificação em altura, porque eu sempre achei muito importante a gente discutir, né, a verticalidade. Estando em São Paulo, a gente não tinha uma disciplina que discutisse projetos de edificação em altura. Apesar de a gente ter feito muitos projetos, né, com edifícios multipavimentos, a gente não tinha abordado especificamente a edificação em altura, que tem características técnicas muito peculiares. Então, na minha diplomação, eu resolvi fazer um trabalho integrado, tanto de urbanismo, né, aqui o Complexo Ilha da Coroa, né, que era o Rio Tietê, que não estava retificado ainda, era como ele se desenhava, né? Então, é o centro de São Paulo, recebendo um edifício alto. Claro, desde a minha diplomação, eu percebi que era uma complexidade que não dava para ser abordada em um semestre, né? Lá é um semestre só a diplomação. Era, né? E então eu fiz um estudo urbanístico, né, desenvolvendo algumas volumetrias, e o final foi o projeto de edificação em altura, que ficou muito na discussão da volumetria apenas, né, não entrei muito dentro do edifício. Não tratei de estruturas, programa, nada disso. Aqui foi, então, logo depois da minha graduação, eu já fiz direto o mestrado, né, na sequência, e, e ele teve, principalmente, né, como base,
disciplinas de tecnologia. Então, a ideia era continuar, né, ainda trabalhando com tecnologia, que sempre foi uma área que me interessou muito. Então, as questões de conforto, né, a questão de sustentabilidade, à época era algo que estava muito sendo discutido, né, tanto que o professor dessa disciplina de sustentabilidade e ambiente construído, que era dado na Escola de Engenharia Civil, ele simplesmente riu do meu tempo, que eu estava trabalhando em sustentabilidade, edificação em altura. Ele falou: impossível, nunca vai ser sustentável, e me ignorou, né? Mas era algo que a gente precisava discutir, né? Então, eram selos de certificação ambiental, há questões dos, do projeto desse edifício, do impacto desse edifício. Então, era algo muito ligado às certificações, né? E aí a dissertação teve como título, né, uma visão crítica do edifício alto, sob a ótica da sustentabilidade, onde eu analiso os modelos urbanos que estavam sendo desenvolvidos com base em edificação em altura, né? Então, eu estudo as questões, né? Eu estudei as questões das utopias, que estão muito ligadas ao processo de projeto, dessa discussão dessa verticalidade, né? Desde muito tempo atrás, né, com os metabolistas, Le Corbusier, né, todos eles, para entender um pouco como que a gente pode levar a crítica da edificação em altura a críticas propositivas, né? Não simplesmente dizer não gosto, não acredito, não quero, e é a negação, né? Então, assim, como que a gente pode trabalhar essa questão da edificação em altura como proposta, né? Essa foi a ideia. Então, depois eu estudo os contextos, né, dessas cidades que estão recebendo esses edifícios com essa bandeira da sustentabilidade, depois, quem são os escritórios ligados a esse tipo, né, de construção. Seleciono alguns estudos de caso, que são esses daqui que estão aqui embaixo, né? Então, o objetivo era alcançar uma visão crítica sobre o projeto dos edifícios altos, com o tema da sustentabilidade. E aí discutir baseado em casos, né, que eram os estudos de caso. Então, estudei São Paulo, né, onde eu estava, Londres, que está verticalizando, né, o centro financeiro dela, o centro histórico dela, com edifícios icônicos, né, não são simplesmente edifícios em altura, são edifícios que vêm para ser marcos na cidade. Frankfurt, na Alemanha, que teve o seu centro bombardeado durante a Segunda Guerra Mundial e verticaliza para mostrar poder, né? Então, essa questão do edifício alto sempre sendo ícone de poder, né? De mostrar tanto o poder financeiro, né? Quanto mostrar a imponência, né? Que esse tipo de edificação traz. Os Estados Unidos, que não poderia faltar, né? Nova York, como esse centro verticalizado. E esses foram os estudos de caso que eu estudei com mais profundidade, né? Então, Commerce Bank, que é o principal edifício verde, né, da lista, que foi a minha base de comparação de todos os outros, né? Então, a Swiss Re, a Heron Tower, Lidenhall, esse outro aqui que não foi construído, ele foi substituído por um modelo muito mais simplificado do KPF, justamente porque a época da sua construção foi a época que teve a crise, né, no mercado financeiro, então ele foi trocado por um edifício mais simples. Esse que é o Bryant Park, em Nova York, um edifício na China, no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? E aí, ao final, eu fiz uma comparação qualitativa desse tipo de edificação, né? E quais eram os sistemas de certificação que estavam ligados, né? Então, a minha base foi o Commerce Bank, e aí depois eu fui fazendo uma comparação qualitativa dos outros edifícios, né? Isso tudo para entender, né? Como que
tem o impacto, né, dessa sustentabilidade que eles vendiam na forma final do edifício, né, na qualidade dos ambientes dos edifícios, né? Então, e aí, como considerações finais, eu observo que lá no contexto europeu, né, existe uma discussão urbana, né, com relação a esses edifícios altos, o impacto dele nessa eles têm que provar que eles não vão trazer impactos negativos para esse ambiente urbano, né? Enquanto nos Estados Unidos, no contexto brasileiro e no contexto asiático, eles estão muito ligados ainda ao mercado imobiliário. Aí, outra coisa que também não existe uma uniformidade na estética verde sustentável, ou seja, não é porque ele tem essa bandeira da sustentabilidade que ele tem vegetação na fachada, por exemplo, né? Foi uma geração de edificações que foram ganhando transparência, né? Ou seja, aumenta-se a área envidraçada dessa fachada. Então, a gente precisa acender o alerta, né? Principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, onde o clima não é como o clima europeu e o americano, norte-americano. Então, teria que analisar, né, com mais critério, mais cuidado, a questão do fator climático, quando a gente fala dessa fachada envidraçada. E aí, a maior conclusão foi que, se houvesse, né, características de um bom projeto de arquitetura, todos os edifícios passariam por qualquer um dos checklists, seja BREEAM, LEED, HQE, etc., que foram sendo criados outros, né? Hoje já tem muitas outras certificações que estão aí no mercado, né? Então, eu percebi no mestrado que a questão da qualidade do ambiente e da certificação estariam muito, principalmente o LEED, né? Certificando equipamentos e não certificando a arquitetura. Então, fica essa dúvida, né, de como prosseguir para o doutorado na época. Então, vamos ver qual é o projeto do edifício que realmente seria o melhor em termos de desempenho, né? E aí, durante o mestrado, eu fiz uma viagem técnica para conhecer esses ambientes urbanos, né, que estão recebendo esses edifícios altos. Então, eu fui para Londres, conhecer a Swiss Re, fui para Frankfurt, conhecer o Commerzbank e para Rotterdam, que também tem um plano urbanístico de verticalização na parte ali, né, portuária, durante a Segunda Guerra Mundial, e faz esse plano de verticalização para a reconstrução dessa área degradada, né, durante a guerra. E visito também dois cursos que trabalham educação em altura, um em Nottingham e um na Architectural Association. E aí o que eu observo lá, né, pensando que Zaha Hadid, Norman Foster, Richard Rogers, Kim Young, os grandes escritórios de arquitetura, né, que eu levantei na época, passaram, de alguma forma, estudaram na Architectural Association. Então, isso me faz ter essa curiosidade de entender por que lá, né? Por que lá? Qual é a metodologia de ensino que eles trazem, né, para desafiar a tratar a arquitetura de uma forma diferenciada, né? Então, tudo isso muito ligado aos processos de projeto, né? Em Nottingham, nessa vez que eu fui visitar, observem aqui, acho que dos 12 alunos, tinha um inglês só, o resto eram todos chineses. Então, é a China se voltando, né, para esse estudo fora do país para trazer de volta essa expertise que eles ainda estavam desenvolvendo lá na época, né? Então, foi muito interessante para entender um pouco de como funciona, né, essas escolas, entender qual é o processo de ensino, né, desses alunos que estão lá discutindo educação em altura.
E aí, no final do mestrado, juntamente com a minha orientadora, né, ela recebe um convite para publicar um livro que a gente já estava desenvolvendo, né, foi o doutorado dela, mais o meu mestrado, que fala sobre desempenho de edificação em altura. E a gente estava tentando publicar no Brasil e não estava conseguindo, até que ela recebe um convite da EarthScan e a gente traduz o livro para o inglês e a gente vai divulgar, então, as pesquisas, né, fora do país. E foi muito interessante, porque teve um alcance muito grande. E ela foi convidada para dar aula em Harvard, no curso de especialização, mestrado, não lembro agora direito, não era na graduação, era na pós-graduação, sobre edificação em altura, né? Desempenho ambiental da edificação em altura. Então, foi algo muito interessante, né? Mostrando que a gente estava no caminho, né? Discutindo as questões de verticalidade, mais as questões de conforto. E aí, eu começo o doutorado, então, em 2009, com essa intenção de trabalhar processos de projeto com índices de desempenho ambiental. E aí, nessa época também, né, estava chegando o BIM, né, o conceito de BIM no Brasil, e onde a gente estava discutindo muito essas questões novas de modelagem, né, ainda saindo, né, muito no AutoCAD, né, e entrando, o Revit estava chegando nessa época. E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso, né, sobre as tecnologias de informação, né, tanto que as disciplinas que eu fiz foram todas ligadas a isso. Então, a ideia era estudar o processo de projeto, né, e construir, então, uma metodologia que tivesse essa interface com o BIM. Essa era a primeira ideia, assim, vamos entender o BIM, que está chegando agora, o professor Eduardo de Toledo, que estava traduzindo, na época ainda, né, o BIM Handbook para o português, então a gente não tinha nenhum material em português ainda. Estava tudo muito no começo. E aí a tese acabou mudando um pouco depois do workshop que eu já vou mostrar, e aí fica com esse título, Avaliação de Desempenho Ambiental e Arquitetura Paramétrica Generativa para o Projeto de Edifício em Altura. Então, eu mudo um pouco o caminho, né? E aí agora a gente vai falar sobre como os critérios qualitativos e quantitativos de desempenho ambiental vão ser definidores da expressão formal da arquitetura paramétrica no edifício alto. Ou seja, como eu chego numa arquitetura que tem um bom desempenho a partir de critérios que vão gerar essa minha forma. Então, ela não é só uma questão de avaliação de desempenho, e sim como esses critérios de desempenho antes, né, da geração de forma podem influenciar na forma. E aí, o objetivo era propor uma metodologia de projeto arquitetônico que relacionasse, então, essa avaliação paramétrica de desempenho ambiental com essa questão paramétrica de geração de forma. Eram duas formas de entender a parametrização. Então, como que a gente organizou a tese? Então, eu volto para esses edifícios que eu já tinha analisado no mestrado, separo os critérios qualitativos e quantitativos, entendo como isso se desempenha, né, em modelos de simulação ambiental de desempenho, e aí eu vou para essa interação nos softwares de geração de forma, né? E ao final, eu junto isso tudo numa metodologia de projeto. Então, aqui está como eu organizei, né, os capítulos. Então, primeiro, eu ainda falo muito de desempenho ambiental, porque era o grande foco da minha tese ainda era nas questões de desempenho, né? Tanto que o segundo critério de desempenho, a gente ainda estava muito preocupado com a questão da ventilação natural para melhorar, né, essa questão do desempenho ambiental dos edifícios em altura. E aí depois eu começo a estudar forma, né? Então, novos processos de projeto, a metodologia BIM, arquitetura paramétrica, arquitetura algoritmo,
que eu nunca tinha visto isso, né? Não era algo que eu tinha estudado. Depois, eu trabalho a questão metodológica no processo de projeto e depois eu desenvolvo essa metodologia. Então, aqui, né, numa sequência, para vocês entenderem, né? Então, a gente fala sobre os ícones dessa arquitetura paramétrica com desempenho ambiental, depois a gente trabalha os critérios, depois a gente faz estudos analíticos de simulação, depois a gente trata a arquitetura paramétrica, testa num projeto e depois eu desenvolvo a metodologia. Então, lá dessa visita, né, em Londres, eu separei alguns projetos de mestrado que utilizaram, de alguma forma, esses parâmetros de desempenho para a geração de forma, né? Então, eu separei 3 aqui, que foram desenvolvidos, então, nesse programa de mestrado, né, que é Sustainable Environment Design, da EE. Então, o primeiro que tem aqui é o da Suraksha Battle. Ela desenvolve o projeto dela de mestrado para a Índia, onde tem um clima extremamente quente, e ela ainda de uma forma analógica, ou seja, só trabalhando no AutoCAD, ela vai testando a angulação desses pavimentos, desse edifício residencial, para que ele tenha melhor desempenho, né? Hoje a gente conseguiria fazer facilmente isso no Grasshopper e no Rhino, mas à época, ela ainda, 2011, né, ela ainda fez à mão. Depois teve a Dilwan Paek, que ela fez o projeto dela para a Coreia, e aí ela faz, pega edifícios, né, quadrados, de plantas quadradas do mercado, e começa a trabalhar parâmetros de intervenção na forma para que ele melhore o desempenho. Então, ela rotaciona, ela inclina, ela faz cortes para que ela consiga daí um melhor desempenho, né? Trabalhando somente com edifícios que são feitos pelo mercado. E aí ela trabalha aqui parametricamente na questão da quantidade de vidros na fachada. Então, ou seja, quanto mais exposição ao sol lá é um clima frio, quanto mais exposição ao sol, mais vidro, quanto menor exposição ao sol, menos vidro. Que também poderia ser resolvido de uma forma muito mais linear, né? Se ela tivesse utilizado algum outro software paramétrico. Aqui é de um aluno que é do Chile, o Menabar, de 2013, 2 anos depois do das meninas, e ele já começa a ser introduzido a ferramentas paramétricas de geração de forma com o Rhino, Aceros e tudo mais, ele tem aulas sobre isso lá. Só que ele ainda trabalha a geração de forma dele de forma muito analógica, né, com setorização e organização, mas ao final ele decide aplicar essa questão paramétrica na fachada, ou seja, ele coloca lá todas as questões, né, de iluminação natural que ele queria, né, os índices de iluminação natural, e diz, a partir da disponibilidade de iluminação natural, você utiliza, né, elementos opacos, transparentes e translúcidos, que são esses daqui, baseados no clima. Então, se vocês observarem aqui, né, quanto maior a disponibilidade de radiação solar, mais elementos opacos ele tem para controlar justamente esse excesso de iluminação natural. E aqui, mais abaixo, onde essa iluminação natural é mais rarefeita, ele coloca mais elementos transparentes. Então, um pouco do que a Dilwan fez, mas agora já utilizando ferramentas, né, paramétricas de decisão, né, que seria a panelização dessa fachada. Aqui um processo de projeto de um concurso, que era a sede da Camargo Correia, em São Paulo, onde a equipe que trabalhou aqui trabalhou muito na planta desse edifício. Então, eles pegam uma planta quadrada e vão trazendo critérios de desempenho para que ela possa ter um melhor desempenho enquanto planta. Então, eles fazem vários estudos aqui, né, de como eu posso melhorar a questão do desempenho, tratando
a questão da ventilação noturna, massa exposta, elementos de sombreamento, ventilação noturna, e aqui ao lado ele mostra como que ele reduz, né, as horas de aquecimento em excesso, né, utilizando essas simples estratégias passivas. Tudo muito em planta, né? E aí eles estudam a profundidade, a questão da ventilação, dos jardins. Só que o que que acontece? O resultado formal dele, né, não expressa a quantidade de critérios que eles utilizaram para a planta. Por quê? Porque eles desenvolveram a planta e simplesmente replicaram essa planta. Então, ao olhar essa imagem, a gente não consegue ver todas as características que a gente tem aqui de desempenho, né? Ela simplesmente parece como se fosse umas plantas, edifícios retangulares somados, né? O que na verdade não acontece. Então, eles não ganham esse concurso, né? E aí fica essa nossa pergunta, né? O que que a gente precisa fazer para que realmente esse processo de projeto resulte uma forma que tenha, que aparente ter os critérios. E aí, em 2011, a EI vem dar um workshop de arquitetura paramétrica em São Paulo, na Avenida Paulista, e aí eu decido fazer, né? Então, eram 10 dias de workshop intensivos para a gente aprender, né, um pouco como funciona esse processo de projeto, né, baseados em tecnologia. E aí, o primeiro exercício, eles deram um pedaço de pano que esticava e disseram assim, com agulha e linha, desenvolva uma forma. Então, eu fui tentando buscar, né, através da pinça, como que eu conseguiria trazer, gerar essa forma, né, de forma que, a- ao tensionar esse tecido, conseguisse gerar uma forma tridimensional. Então, começou de uma forma muito manual, né? E eu não estava entendendo muito bem como poderia resultar depois no modelo, né, tridimensional. Paralelo às oficinas, a gente tinha aula de tudo o que vocês imaginam. Então, de arquitetura paramétrica, de software, tinha uma máquina laser e uma CNC, né, no lugar que a gente estava fazendo e que a gente poderia usar. Então, todas as tecnologias foram ensinadas, em parte, eu acho que era de manhã as aulas e à tarde eram as oficinas. E aí eu fui desenvolvendo, então, um elemento de sombreamento para a fachada de um edifício em altura. Era essa a minha ideia. E aí eu fui fazendo muitos testes, né, de como faria as aberturas, de como isso funcionaria automaticamente, né, e como poderia ser montado essa estrutura. E depois como seria traduzido isso para um modelo dentro do Grasshopper. Essa tradução, né, devido ao pouco tempo que a gente tinha, era feita pelos professores. Então, eu acompanhei, mas eu não participei. E isso foi um grande problema depois, porque eu não conseguia operar mais, né, aquela programação que ele tinha feito. Mas ele também não tinha tempo para explicar o que ele estava fazendo, então ele fez muitos testes, né, para que para que funcionasse parametricamente com a questão do sol dentro do Grasshopper, né. Então, eu fiquei mais trabalhando na fabricação mesmo do protótipo, na prototipagem, do que propriamente dita na programação. Então, foi muito interessante, porque a gente desenhava as estruturas, ia para a máquina laser, colocava e rodava. Então, a máquina laser ficou o tempo inteiro rodando. Começava 8 da manhã e terminava 10 da noite. E aí, depois, né, de ter feito isso tudo, a gente fez um, um projeto de um edifício alto onde a gente poderia aplicar isso. Essa parte final foi feita em grupo, né? Eu fiquei mais nessa questão de envolver o modelo, né, o protótipo e o modelo. E aí, esse workshop abre uma janela dentro do meu doutorado para entender quem são esses ícones agora dessa nova arquitetura paramétrica, né? E como esses processos, que foi exatamente o que eu fiz ali,
poderiam influenciar na forma de, de uma maneira significativa, né? A gente deixa de trabalhar analogicamente, agora trabalha de uma forma mais fluida no computador. Então, para o desenvolvimento do meu método, eu entendi que esse poder de geração de forma estaria muito mais, né, no planejamento e na concepção do que nessa parte final. E aí, o que eu tinha entendido à época era que o BIM estaria muito mais ligado ao processo de projeto executivo, né, e apoiava-se muito mais na engenharia, que era para facilitar orçamento, estrutura, sistemas, materiais, os clashes todos, né, e estaria mais utilizado até na obra e na operação, do que aqui nessa parte inicial. Que hoje a gente sabe que não, né? O BIM agora está muito mais claro o processo, mas isso foi da época, né? Então, o que eu queria fazer era trabalhar o processo paramétrico e não BIM. Então, foi aí que eu decidi que não era BIM, era projeto paramétrico, né? Então, nesse projeto paramétrico, eu comecei a equacionar, então, nessa minha metodologia, tudo que eu precisava colocar nesse fluxo de processo que iria realmente impactar na forma, né? Então, todas as análises de clima, o programa, a questão sociocultural, que estaria aqui no planejamento e na concepção, os critérios, né? Seriam muito importantes que viesse antes dos estudos preliminares. E aí, nos estudos preliminares, trabalhar muito, né? A questão do design generativo, a questão do rinocério aliado ao Ecotect, né? Que à época ainda funcionava dentro tinha um plugin, né? Dentro do Grasshopper, e eu conseguiria fazer as simulações de insolação, sobreamento, tudo muito rápido, né? No Rhinoceros. Então, essa era a grande oportunidade de trabalhar fora. E também depois ir trabalhando essa questão da prototipagem, ou seja, criar modelos de estudos impressos, impressoras 3D, que ajudaria, ou né, cortados numa máquina laser, como tinha sido feito, para ajudar esse processo de projetação. Entendendo que a habilidade de modificar o modelo está muito mais ligado ao começo do projeto do que, né, no andamento do processo. E aí começa-se, então, a elaboração do meu projeto. Então, eu levanto todas as questões, né, dos parâmetros, testo os modelos que a gente chama, né, na arquitetura de desempenho ambiental de shoebox, ou seja, são modelos testes, onde eu isolo um andar e eu testo só aquele andar, mudo parâmetros de janela, mudo profundidades de planta, altura, pé direito e tudo mais, para testar o impacto dessas mudanças no desempenho dessa minha caixinha, né? Levanto processos de projetos para entender um pouco como isso impacta na forma, né? Então, eu trago de volta aqui o viol, que eu já tinha estudado, para entender, né, quais seriam os parâmetros primordiais, né? Então, eu escolhi iluminação, insolação e desempenho térmico para esse primeiro processo generativo. E aí eu começo a trabalhar a forma. E eu vou resgatar aquele modelo que eu tinha utilizado no workshop da EA, e não consigo operar aquele modelo. Então, eu tenho que começar do zero. E aí, estudando, né, as formas, eu volto numa forma que ela é conhecida pelo melhor desempenho, que é a maior área e menor fachada, que é baseada numa elipse. E aí eu começo a trabalhar, então, nas fachadas, as aberturas, né? Na fachada norte, pensando sempre, né, na questão da angulação solar, porque a insolação vinha como critério primordial, pensando num edifício para escritórios, né? Então, ou seja, não era residência, era escritórios, então é modelo baseado em desempenho. E aí eu começo a fazer, então, as aberturas, um pouco parecido, né, com o que foi feito ali no viol. Observem aqui as formas, como eu vou fazendo essa abertura. E depois eu conecto o Ecotect para começar a ver qual era esse sombreamento que a própria forma estava me dando nesse meu modelo.
testo algumas questões de proteções solares, eu observo que essas proteções solares, que são chapas perfuradas, elas não são eficientes ao ponto de barrar essa radiação direta. Então, eu começo a trabalhar em modelos tridimensionais. E aí eu desenvolvo um cobogó com os ângulos perfeitos para barrar toda a radiação dentro daquilo que é o horário crítico para escritórios. E aí, a hora que eu aplico no meu projeto, eu observo que não tem qualidade arquitetônica, né? Fica essa trama de quadradinhos em altura e que não reflete verdadeiramente o potencial de uma arquitetura que estava sendo estudadas com modelos paramétricos, né? Então, eu sigo para modelos matemáticos, agora testando já a capacidade do Grasshopper para conseguir dar variabilidade na forma, né? Então, agora elementos de cobogó, de cubos, né? E elementos verticais também. Aqui eu usei a curva de Bézier, que é essa primeira, e a outra eu acho que foi algo de seno, alguma coisa assim. E eu comecei a entender que essa interação estava resultando num resultado formal mais interessante, né? Então, aqui, essa é a fachada sul e a outra é a fachada norte, né? Então, aqui, os elementos, né, de seno que eu estava utilizando. E aí, eu coloco de novo para simular a questão da radiação e vejo que funciona, né? Então, observei aqui que o sol não está entrando. Então, esses elementos agora fazem parte, né? Faço as simulações de iluminação natural e tudo funciona, né? Ainda algo muito como estudo preliminar mesmo de forma, né? Que era essa ideia. E aí os próximos passos seriam, né? Simulação de desempenho térmico, que eu não fiz, só fiz de iluminação, ajuste da forma, simular num programa de CFD para tratar a ventilação natural e depois fazer os ajustes de forma. Só que qual foi a grande crítica da banca, né, de doutorado? Já que eu estava trabalhando com o Grasshopper e trabalhando com esse potencial da arquitetura paramétrica, por que que ele ficou assim tão engessado? Justamente porque na época eu não tinha o conhecimento, né, e o YouTube não estava ainda com tantas aulas como ele tem hoje. Eu estava fazendo isso sozinha. Por quê? Porque a minha orientadora não sabia mexer. Ela só era do desempenho térmico, né? Então, ela não sabia mexer. Então, o projeto realmente ficou engessado. O que eu consegui mexer foram nos elementos de fachada mesmo, né? Então, esse é o resultado final. E foi o que ficou, então, para trabalhar depois no possível pós-doutorado, né? E essa foi a minha programação que eu fiz. Então, no Grasshopper, para chegar naquele projeto, né, de edificação em altura. Então, o que que eu cheguei de conclusão? Né? Que para ter qualidade no processo de projeto, era preciso, né, ter conhecimento das regras básicas de conforto, saber operar os softwares de conforto, ter conhecimento de geometria complexa, que era algo que eu não dominava, e eu não tinha tempo, porque eu já estava nos meus últimos 2 meses de doutorado, eu precisava fechar a tese. Precisa ter domínio do software de geração de forma, era algo que eu não tinha o domínio, então era uma coisa que eu coloquei como ponto-chave, né? Precisa dominar o software de geração de forma, senão você não consegue atingir o seu objetivo final, que é uma forma que tenha o desempenho como critério, né? E aí, e mostrar mais uma vez que a tecnologia, tanto de processos analíticos, de desempenho, como de geração de forma, tem que estar inserida no processo de projeto, né? Tem que estar ligada toda a questão do projeto como um todo, integrado. E não só desenvolver a forma para testar o parâmetro de desempenho, e nem só fazer o desempenho para depois ver o que consegue fazer de forma paramétrica só para fachada. Não era isso, né? Então, assim, tinha que ser de uma forma generativa, ou seja, tudo isso tinha que estar ligado ao processo. E aí, né, eu passei no concurso, eu terminei em 2014 e passei no concurso
na UNB em 2017, para dar aula de edificação em altura. Então, essa era a minha grande oportunidade de testar meu método de projeto, né? Então, desde então, eu tenho aplicado em PA5 essa minha metodologia de processo de projeto, fazendo as adaptações, claro, né? Hoje que eu faço hoje na disciplina, né? Depois de 8 anos, é muito diferente do que eu comecei a fazer em 2017. Então, como que a gente organiza a disciplina hoje, né? São 10 exercícios. O primeiro é um exercício de uma oficina exploratória de estrutura, eu já vou mostrar para vocês. Depois a gente faz um exercício de formação de repertório, os alunos não têm ideia do que é edificação em altura, né? Não tem contato com isso, né? Principalmente os alunos de Brasília, não tem contato com edificação em altura, alto, verdadeiramente alto, né? Não só de múltiplos andares, mas assim, verdadeiramente alto. Depois a gente faz um exercício exploratório de forma, que eu acho que é o mais importante de todos, e eu já vou mostrar por quê. Depois a gente segue para o exercício 4, que é transformar esses exercícios projetuais verdadeiramente num edifício. Então, aí a gente forma o grupo, isso aqui tudo individual, começo, e depois a gente vai para um exercício de grupo, que é para traduzir essa forma que eles fizeram em volumetria, então transformar isso num edifício com partido arquitetônico, com conceito, tudo integrado. Depois eles vão analisar a implantação. Parece um pouco estranho, mas nesse processo de geração de forma, a hora que a gente coloca para os alunos análise da cidade e do sítio, do terreno, do lote, eles travam. Eles travam, eles não conseguem mais trabalhar a volumetria. Então, a gente coloca isso para depois e a gente adapta a forma para essa implantação, de novo, né? Uma nova adaptação. A gente sempre explica, né, para os alunos que o volume vai se alterar a cada passo do exercício, né? Então, cada exercício ele vai se alterar um pouquinho, não muito, mas para poder, né, ter uma forma adequada, para ter uma implantação adequada. Depois eles fazem uma visita técnica num edifício, um edifício alto. Depois eles fazem o exercício 7, é tudo aquilo que vai enrijecer essa forma. Então, estrutura, circulação vertical e estacionamento. Então, a partir do 7, ele acaba enrijecendo, e aí a gente vai agora trabalhar só aspectos técnicos até o final, né? Que aí é definição das envoltórias, desenho de layout, sistemas prediais, e aí termina o projeto no exercício 8. E ainda eles têm mais 2 exercícios que é para desenvolver maquete e banner, então maquete impressa em impressora 3D, e depois o caderno técnico, porque eu acho muito importante eles não só trabalhar a forma pela forma, mas eles entenderem essas questões técnicas de representação, né? Então, aqui, como que a gente começou a estudar esse processo que hoje a gente trabalha, né? Então, esse foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez. O aluno trouxe o cogumelo como inspiração, e aí ele foi trabalhando, né, já o edifício muito rápido. E aí o edifício dele, vocês podem ver aqui, que fica com cara de cogumelo, né? E a gente achou, assim, interessante, porém, muito literal. Esse aqui foi um outro aluno que teve como a base, né? Vestido, moda, esses tecidos que colocam, né, no teto, então batia um vento e esse tecido se mexia, né? E ele queria muito transformar o edifício dele nesse tipo de arquitetura, né? E ele consegue trabalhar isso numa escultura, mas ele não consegue dar forma para esse processo, né? Aqui foi de uma outra aluna que trouxe a questão da natureza, da sustentabilidade. Ela já mexia no rhinocério e no grasshopper, e aí ela pega todos esses elementos, né, e rapidamente forma uma torre, né, invertida, rotacionada, que é um processo muito rápido, né? Vocês que já conhecem esse tipo de arquitetura. Então, a gente também achou algo que foi muito literal e muito gratuito, né? Esse foi um outro que foi baseado em cristais. Então, a aluna separa os cristais, e aí ela pega essa imagem e começa
a geometrizar isso numa torre, né? Ela traz primeiro essa ideia e depois ela traz essa ideia. Ainda não reflete a forma, ele reflete muito a fachada, né? Tanto que a base, olha aqui o layout de base, tem uma geometria aleatória, né? E depois ela simplesmente criou a volumetria e criou. Então a gente precisava aprimorar isso, né? Isso foi em 2022/1. Aqui foi feito, então, essa torre que dançava, né? Esse outro também que foi feito baseado, essa daqui teve a inspiração daquelas pedras que a gente vai empilhando, né? E aí ela desenvolveu esse. Esse aqui foi o do cogumelo que eu apresentei lá no começo, ele foi desenvolvendo, e aí ele conseguiu no final chegar a esse centro olímpico, era o tema deles, era um centro olímpico, baseado em atividades esportivas. Esse outro aqui foi o resultado da moda, né? Então ele deixou essas estruturas aqui por fora, né, para remontar, né, no imaginário a questão do tecido, né, e trabalhou a forma desse jeito. Teve um outro que foi trabalhando essa questão da fachada, como a questão do Albarrara, eles queriam trabalhar essa fachada, e aí ficou esses gomos, né. Esse aqui foi o edifício que o grupo fez a partir daquela geração da natureza, né, daquele espiral da natureza, então eles foram adaptando e terminaram nessa forma. Aqui foi um edifício baseado em pernas de dança, né, então fica essas duas torres assim. Esse outro foi do Buriti, né, a questão da flor do Buriti. Aqui foi baseado na matemática, né, no modelo de Fibonacci, e aí o grupo faz esse modelo. Esse aqui foi baseado no quadro da Tarsila de Amaral. Então, eles pegam o cacto e aí desenvolve o edifício, baseado na. Aqui o Salute já é o segundo semestre de 2022, né? Então a gente aprimora um pouquinho mais essa técnica, e aí é baseado numa coluna vertebral. E aqui para essa turma a gente dá uma oficina de Grasshopper, né? Eu tinha alunos que estavam fazendo PIBIC, e aí eles ensinaram a fazer o Grasshopper. Então, observem que eles pegam a planta e só rotacionam. Esse foi o modelo deles no final, né? Aqui foi baseada numa cobra coral. E aí, aqui, 2023, a gente aprimora um pouquinho mais. Então, assim, já foi 2022, 1, 2, agora 2023. A gente insere, então, essa questão deles entenderem essa verticalidade a partir dessa oficina exploratória de forma, com palito de churrasco e linhas para que eles amarrassem, só podia amarrar e teria que subir o mais alto possível, né? Então eles começam a colocar as antenas, olha aqui. Depois eles têm oficina de forma, a gente dá uma oficina de Grasshopper também, aqui foi o Mikael que deu, uma geometria não euclidiana, ensinando um pouquinho esses processos digitais, um pouquinho também da questão da arquitetura paramétrica, que eles nunca tinham visto até então. E aí a gente diz, né, o que a gente não quer é que, a gente deu a oficina exploratória, a oficina de Grasshopper antes da oficina de concepção da forma, o que foi muito, muito complicado nesse semestre. Então, a gente diz para eles vão trazer, né, um elemento de inspiração, mas a gente não quer a casa do Bob Esponja, né, nem essa outra coisa aqui, não é a literalidade que a gente quer. Eles lembram muito de GC, né, que é um pouquinho o processo de GC, mas diferente, né? Então, eles trouxeram as referências, e aí, como eles vão direto para o Grasshopper, olha aqui, olha a quantidade de passos no Grasshopper para criar a forma. Então, assim, é muito rápido e muito gratuito. Isso que a gente tentou explicar para eles, que não era para fazer assim, né? Esse também dessa plantinha que chama Paepalanthus, né? Como eles conseguem fazer essa volumetria, que é interessante, mas é muito rápida, né? Eles não têm um processo de crítica
de desenvolver mesmo a forma, né? Então vai muito rápido. Esse foi um outro também, e a forma gerada, né? Então eles colocam em prática tudo que eles aprenderam ali na, na oficina, né? Então aqui também do Miroli, ela pega esta estrela e aí faz a forma da estrela, né? É o ator. E a gente imprime essas formas que eles criaram, né? Aqui não deu certo para mostrar, né? Que tem problemas, que era muito esbelto, né? Então aí deu problema na hora da impressão. Então eles têm todo um treinamento em todas as ferramentas para eles conseguir fazer o trabalho. E aí esse é o resultado final, né? Dessa turma 2023-1. E o que a gente nota é que tem alguns problemas aqui, olha. Tem umas plantas que criam, né, uns bicos muito problemáticos, que a gente sabe que isso na vida real não vai funcionar, né? Que a gente precisa trabalhar melhor, né, essa questão da forma. Então, de como a gente consegue, né, trabalhar esses exercícios de geração de forma, ensinar essas ferramentas e ter o resultado depois técnico em um semestre, né? Então, é muito rápido e muito pouco. Então, a gente ainda tem essas formas com grandes problemas, né? Observa aqui o miolo aqui todo vazio, e a gente precisava, então, trabalhar um pouquinho melhor as plantas agora. A gente está conseguindo chegar numa forma, mas as plantas não estão sendo eficientes. E aí, esse é um pouco do resultado, então, do semestre passado, né, que eu vou mostrar para vocês, onde a gente acredita que a gente chegou no modelo que dá para aprofundar mais a questão da arquitetura paramétrica, né? Então, esse é o grupo que criou essa imagem, né, que eu deixei na capa, que é o Thalasso. A Karine pegou de base, né, então o peixe, e aí o que a gente faz? Essa primeira parte é todinha feita à mão. Então, ela foi desenhando o peixe, isso é uma folha 3, né? Ela desenha todo o peixe, depois ela colore esse peixe. Aí ela traz esse elemento, né, que ela tira daqui dessa nadadeira, né, e traz esse elemento, então, que ela começa a transformar num edifício, né, e ela vai entendendo todas as faces desse edifício, né, a sinuosidade, os outros lados, tentar estudar um pouco o que seria essa planta, né, porque uma coisa é esse desenho, que é uma escultura, e outra coisa é a planta desse edifício, que agora ela vai ter que desenvolver. E essa é a forma final, então, ela mostra aqui, né, o storyboard de como ela consegue, então, chegar lá no final, nessas duas torres. E agora, observem aqui que a planta ela é muito mais racionalizada, ela tem o núcleo de elevadores, ela tem a estrutura, ela é uma planta que é possível no mercado de trabalho, né? Assim, no mercado, é uma planta baseada no triângulo, né? E consegue essa expressão formal, que era o que eles queriam. Aqui tem o banner, então, que é o final que eles apresentam, né? Que mostra toda a questão do processo de geração de forma, a implantação, toda a questão das camadas desse edifício, né, os cortes das plantas e como ele fica na impressão 3D, né? Então, com o terreno, que tem 7 metros de desnível, que é em Águas Claras. Esse é um outro edifício, que é o Ressonância, que teve um processo muito interessante também. Então, o primeiro um aluno desenvolveu a base dele em estalactites e estalagmites. E aí ele pega um pedaço do desenho, né, e começa a transformar ele num edifício. E aí eles têm uma crise, a hora que eles vão começar a desenvolver o edifício, que eles, olha como eles geometrizam demais essa forma. E aí a gente diz, não, não é isso, né? Eu acho que o processo de vocês é outro. E aí eles começam a trabalhar. Então, nas ferramentas de geração de forma, aqui eu acho que eles usaram o Blender. E aí eles vão trabalhando no Blender, né, para chegar nessa questão desses vitrais da fachada, para ser algo mais livre, né, na forma também do edifício, que ele não é uma forma convencional, a chegar nesse edifício à altura que
que ele queria que tivesse ainda essas duas pontes, né, que ficam aqui. E aí observem como a planta também é bem mais racionalizada, né, tem uma implantação mais adequada, e a gente começa a trabalhar, então, aliar essa geometria paramétrica a algo um pouco mais factível, né, não ficar tão aleatório. E aqui, né, esse é o banner final desse grupo, e um dos alunos, né, que trabalha com o professor Renan, ele é muito bom, né, da questão de impressão 3D e tudo mais, então ele faz a maquete, aqui, ó, como é a implantação, que tem a parte de baixo que é o estacionamento, ele cria até os carrinhos, né, ele imprime um bloquinho desse aqui do miolo em resina, dá para ver as pessoas, as árvores e tudo mais, e ele faz um módulo de fachada com estrutura e tudo mais. Então, eles vão muito além, né, da questão da prototipagem. Se vocês olharem aqui, ó, tem até a, a laje, né, de steel deck, a questão da estrutura metálica, ficou perfeito, né, esse mocapzinho dele, que é esse, exatamente o que está aqui, né, então eles vão muito além, do que a gente pede, né, no final. Esse foi um outro processo muito interessante também, que foi baseado em conchas, né? Então, o processo de geração de forma começa a trabalhar com essas conchas, e aí ela vai desenhando, a aluna vai desenhando, e depois ela começa a fazer uma composição. Isso aqui já é o caderno final dela. Ela faz muito mais estudos de desenho até chegar nessa abstração final. E aí a ideia é que o edifício tivesse por trás, né, a concha, e pela frente aquele desenho, esse desenho aqui, na outra fachada, que seria a fachada lisa, como se tivesse cortado a concha. Então, as costas seriam a própria concha, e a parte da frente teria esse desenho. Mas, né, limitação de tempo e limitação do processo de aprendizado, elas não conseguiram. Então, eles modelam o terreno, colocam todas as estruturas, né, núcleo, núcleo rígido, mais as estruturas auxiliares, coloca a fachada e o vidro, e esse é o resultado final, né? Que já tem uma planta mais livre, né? Mas que eles conseguem trabalhar muito bem a questão da modelagem, apesar das dificuldades, principalmente da fachada, né? De transformar isso no mais próximo possível do que eles tinham imaginado como Conte. E aí, esse daqui foi de um outro grupo que teve como inspiração, né, o trompete, e aí ele tira, né, esse elemento e começa a criar esse volume. E esse é o resultado final do grupo. Então, ele traz, né, todos esses elementos que ele queria, que estavam baseados, né, no trompete, para a edificação em altura, né. Eles trabalham muito bem a implantação e tudo mais, e conseguem, resolver essas fachadas. Uma planta muito simples, né, que eles rotacionam e conseguem gerar essa forma final. E aqui é o modelo, né, dele. Então, uma planta, de elipse, e que vai criando esses prolongamentos, que são essas varandas, né, que tem toda a questão estrutural, que é orientada pelo professor de estrutura, né, o Alejandro, e que vai dando essa certeza de que a gente está indo por um caminho viável, né, factível, não é totalmente abstrato. Esse outro a referência foi essa flor, né, era um grupo muito pequeno de meninas. A gente trabalha com grupos de 6 a 8 alunos, né, para poder dar conta de fazer toda essa, essa questão técnica, né, então tem muita coisa para eles desenvolverem. E aí essa daqui eram 3 meninas só, então ficou muito mais simplificado, né, a forma. Então ela traz a pétala e ela entrelaça, e aí ela chega no final a essa forma muito mais simplificada, que era rotacionada, e que no final a gente deixou ela sem rotacionar, justamente pela dificuldade da modelagem. Então a gente decidiu não rotacionar, que foi esse edifício Farfalha, que foram feitos por 3 meninas só.
né? Mas elas resolvem tudo. Essa é a planta final, né? Então elas resolvem elevador, resolvem escada de incêndio, shafts, divisão, né? Estrutura e tudo mais. Elas conseguem fazer. E agora, um pouquinho do que a gente está fazendo, né? A gente está exatamente nessa fase de tradução. A gente está aqui, a gente acabou esse, começou esse agora, semana passada. E então, mostrar aqui um pouquinho para vocês o que a gente pediu esse semestre. Então, aqui, nessa sequência, né? Então, ela traz um cristal, ela olha esse cristal no microscópio, ela vai tirando essa base, e a partir, né, daqui, ó, ela tira os elementos que ela quer fazer até ela chegar no edifício dela, na forma dela, não é um edifício ainda, é na forma. Esse outro aqui que veio da concha, então ela vai olhando e desenhando a concha, ela colore, né? E até que ela tira essas linhas principais aqui da concha. E ela consegue trabalhar a verticalidade. E ela pega essa base para colocar aqui embaixo, olha, como se tivesse um grande vazio aqui nessa concha. Aqui tem dois, né? Que é um da asa, né, do passarinho. Então, ela desenhou vários passarinhos até escolher a asa. E aí, ao final, ela começa a desenhar aqui. Ela ia jogar fora o papel. E aí, ela consegue desenvolver para criar esses dois elementos, né, em forma de asa. Esse outro foi da borboleta. Então, ela traz várias imagens de borboleta, que a borboleta que ela já desenhou, coloriu, entendeu todos os aspectos da borboleta. E aí ela cria um módulo e começa a desenvolver, então, a torre, né, esse elemento verticalizado, a partir da forma da borboleta. Esse outro foi, já agora, né, nessa segunda etapa, foi baseado numa asa de um inseto, e aí isso virou essa forma, e agora elas estavam tentando entender como que essa forma ganha volume, né? Porque aqui ainda é muito planificado. Então, elas fizeram várias massinhas para discutir, né? Na orientação com a gente, comigo e com a Ana Carolina, que é outra professora, como que elas iam dar forma, né? Se seria uma planta triangular, que planta é essa que vai dar essa forma. E é isso que a gente está discutindo no momento com eles. Esse foi um baseado no quadro, e aí eles foi feito uma junção, né, de um que foi baseado no beijo e no outro no quadro, e eles estão desenvolvendo, então, agora esse volume final, baseado nessas duas referências que eles trouxeram, né, que esse grupo trouxe. E aí, agora, assim, além disso, isso é o que eu faço na IPA5, né, e aqui, além disso, eu oriento PIBICs, né? Então, a Amani, o Mikael trabalharam esse processo generativo de forma, o Felipe já trabalhou mais o processo de projetos de edifícios altos, e depois teve a Letícia, a Ana Cecília, que trabalhou impressão 3D, apoiou muito os alunos, né, nessa impressão 3D. A Letícia, que trabalhou átrios e varandas. Teve a Mariana, que começou a estudar componentes de fachada. Depois a Amanda, fez, né, já 2 vezes BIC com relação à fachada, e a Stephanie, que trabalhou realidade virtual mista no processo de projetos de edificação em altura. E aí teve também algumas diplomação que foram de edificação em altura. Eu trouxe dois só para ilustrar um pouco, né, que foi o da Amani, que ela fez o PIBIC em processos, né, generativos. E ela queria muito trabalhar com isso na diplomação. E ela queria fazer um projeto para o metaverso. E aí, no meio do processo, ela desistiu do metaverso e quis fazer para Águas Claras mesmo. Mas era algo que ela queria trabalhar automação e geração de planta. Então, ela trouxe um plugin do Grasshopper, trabalhou com geração de plantas que geravam também varandas, onde o cliente poderia escolher a altura que ele queria, né, nessa torre já estaria pronta, e aí ele desenvolveria e plugaria esse módulo, né, já pré-fabricado no lugar, né. Muito o que o Archigram fez, baseado, né, no que o Archigram fez,
Rogers tem proposta para isso, Foster tem proposta também para isso. Então, como seria isso hoje, né, utilizando as ferramentas paramétricas de geração de fórmula, modulação e toda essa parte tecnológica, né? Então, ela traz ela cria, né, então, essa programação que você pode colocar, mudar a área, a orientação, a quantidade de quartos, e essa planta é gerada automaticamente. Então, que é isso, né? E o tamanho das varandas. E aí, com isso, fica essa projeção de varandas, muito interessante aqui embaixo também. Então, aqui são as esperas, né? Uma estrutura de espera para receber, e aí, quando o módulo é projetado, né? Ele é pré-fabricado e é trazido para ser colocado aqui no lugar. Aqui, vale dizer também, né, que a gente sempre recebe muita crítica em relação, né, à dimensão dos projetos que a gente cria, que é um edifício de 40 pavimentos que a gente faz, que é desproporcional, que não é para Brasília. E aí a gente explica, né, que a questão técnica de quem faz a disciplina é para ela entender a verticalidade. Então, eles fazem cálculos de caixa d'água, escada de incêndio, estacionamento, garagem, né, no estacionamento é garagem, estruturas, né, elevadores, coisa que eles podem utilizar em edifícios de 6 pavimentos. Eles podem utilizar tudo isso que a gente fez. Mas é importante para a gente poder fazer essa dinâmica de geração de forma, de uma forma mais impactante, que eles têm altura. Não dá para a gente fazer isso tudo que eu mostrei para vocês em edifício de 12 pavimentos. Não vai ter o mesmo impacto do que um edifício de 40 pavimentos, que tem um volume muito maior, onde a gente tem muitos aspectos para ser explorados. Então, aí a gente recebe muita crítica, devia fazer de 20, devia fazer de 30, e a gente bate o pé, né? Eu e a Ana Carolina, muito parceira, no sentido de que não, a gente quer realmente fazer 40, porque a gente quer, né? No exercício de utopia, discutir verticalidade. E aí a Mani já estava descontente, né? Formou e estava trabalhando no escritório de arquitetura aqui em Brasília. Ah, professora, eu quero fazer outra coisa. E eu falei assim, não, Mani, vamos, entra para o mestrado, que a gente vai fazer, tentar um sanduíche para você, você vai para a EA, e da EA você vai para o mundo, né? Era essa nossa, era a trilha a ser percorrida. E aí, nesse processo que ela estava preparando as coisas para já entrar no mestrado, ela recebe o convite para trabalhar no escritório FGMF de São Paulo, que trabalha com edificação em altura, para fazer um edifício de 60 pavimentos em Balneário Camboriú. Ou seja, o que a gente fala não é, e foi justamente pelo portfólio dela que ela fez, né, o PIBIC, a Diplo, o PA5, ela colocou no portfólio, que eles se interessaram pelo desenvolvimento da expertise dela. E ela conhecia, né, todos esses programas de paramétricos. Então, eles contrataram ela para fazer isso, para trabalhar com arquitetura paramétrica e educação em altura. E ela trabalha hoje, né, com edifícios muito mais altos do que a gente pensa aqui em Brasília, né? Então, não é impossível de ser aplicado tudo isso que a gente está trabalhando. E foi uma certeza assim, de que a gente está realmente preparando os alunos para o mercado, né? Muito diferente do que todo mundo pensa, né? A gente está preparando os alunos para o mercado, sim, fazendo esses exercícios que são um pouco utópicos, mas muito técnicos, né? Esse foi do Felipe, que também fez PIBIC na mesma época que a Mani, mas ele é muito mais técnico e ele queria fazer um edifício, né, que fosse de uso misto, na frente, ao lado, na verdade, né, da estação de Águas Claras, de cara para o metrô. E ele queria trabalhar todas as questões acústicas, né, e de co-living, para pessoas que pudessem utilizar a estação de metrô como seu principal transporte, né? Então, é um centro cultural, aqui é a estação de metrô, então, na frente mesmo do trilho. Então, ele fez tratamento, questão de acústica, questão dos espaços, né? Ele pensou muito em tudo, todos os detalhes mesmo. Aqui, o centro cultural com uma mediateca embaixo, com uma biblioteca também, e aqui eram as fachadas
das unidades residenciais voltadas para o miolo da quadra e não voltadas para o metrô, né? Então, aqui tem a escada também, ele queria trazer como um marco, a rampa, né? E é isso que eu preparei para vocês, assim, né? E eu gostaria muito de deixar, né? Então, esses questionamentos de como a gente consegue trabalhar essas questões de geração de forma, né? Entendendo quem são esses nossos alunos, né? Quem são, que ferramentas eles conhecem, né? E como a gente pode potencializar a, esse processo inicial de projeto, né? Então, assim, verdadeiramente conseguir utilizar todas essas questões, né, de tecnologia a favor do projeto de arquitetura. É isso, professor Neander. Eu espero ter atendido as É, expectativas. É um pouco desse processo mesmo, né, de construção dessa metodologia aí de projeto, que, assim, para minha alegria foi o Fernando, que trabalhava na Azarra e saiu, né, ele era líder de projeto, exatamente isso que ele apresentou. Eles fazem isso na Zaha Hadid. Eles trazem uma inspiração, dessa inspiração eles vão geometrizando até chegar numa forma, podia ter posto, que ele mostrou. E aí, dessa forma, eles vão trazendo aí, sim, né, colocando ele no formato de edifício e desenvolvendo. Que foi o que eles fizeram para o último prédio de Hong Kong. Ele mostrou, né, na palestra ano passado, eu acho. Então, assim, é isso que a gente tenta aplicar com os alunos, né, no sentido de que eles sejam mais criativos mesmo, trabalhar a criatividade diante do não conhecimento das ferramentas paramétricas e nem dessa arquitetura não euclidiana, né? É o que a gente consegue fazer com os alunos. professora, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que é um trabalho, uma experiência muito rica e não se acanhe da próxima vez. Pode até trazer mais coisas, você tem mais tempo se quiser, tá? Não se Tudo bem. preocupe com o timeline daqui. Nós passamos, então, a palavra para os presentes, né, para considerações, perguntas, questões, né? Eu acho que é um tema bastante desafiador e nem sempre muito bem compreendido, né? A começar pelo edifício em altura, né, por ser em altura. Lembro que eu me formei na FAO UNB na década de 80 e a gente tinha os ateliês genéricos, todos genéricos, né? Eles não tinham assim nada muito bem definido em termos de temática, né? Então você tinha o Sim, tal do PEU, o PEU1, PEU2 até o PEU6. E não tinha edifício em altura, né? Então quando eu voltei à FAO, muitos anos depois como professor, eu fiquei surpreso com um novo currículo que agora sim abordava temáticas específicas nos seus ateliês de projeto, né? Porque eu acho que com isso você está desenvolvendo um repertório, né? E não, nós não sim, estamos formando alunos só para atuar em Brasília, não é? Nós estamos exatamente. formando alunos para atuar no mundo, né? Eu fico pensando aí nesses 40 pavimentos, acho que a, eu diria assim, a resistência ou as reservas que muitas pessoas têm com relação a edifício e altura, vem também de uma má compreensão por que apareceu o edifício em altura, né? Por que ele aparece em determinado momento da história, depois da Revolução Industrial, depois dos grandes fluxos migratórios de urbanização, né, de encarecimento do custo dos terrenos, né, da competição por um espacinho no centro das cidades, né? Tudo isso leva à necessidade pragmática, né, de se concentrar o número de usuários em um espaço pequeno, um espaço relativamente pequeno nos centros urbanos, não é? Então, assim, as pessoas não compreendem por que que isso acontece e aconteceu, não é? Sim, Outra coisa que eu acho muito interessante no seu trabalho é esse desafio pela forma que fuja da ortogonalidade,
né? Não por uma questão meramente estética, mas por vários aspectos, inclusive ambientais, né? Sem querer me alongar muito, eu falar um pouquinho da minha experiência aqui no Reino Unido, né? Na década de 60 e década de 70, ah, as unidades habitacionais do Reino Unido passaram por um processo muito rápido de verticalização, né? Principalmente através das chamadas council houses ou city housing, né? Em que você construía apartamentos para habitações de baixo custo, né? Não eram de 40 pavimentos, mas eu morei em um no 22º andar, né? Era ortogonal, me imagino que no início da década de 70, e era impossível você pagar a conta de energia no final do semestre sem doer, sem reclamar, porque a gente pagava mais eletricidade do que aluguel, né? Porque é um edifício ortogonal, lá em cima ventava muito, entrava, por mais que você tentasse refazer as vedações, sempre entrava o vento para dentro de casa, uma série de consequências. Você tinha, no inverno, gelo na bancada da cozinha, não é? Meu Deus. E contas absurdas. E o que aconteceu? Acontece que na década de 90 e início desse século, né, passou por um processo de demolição. Demoliram-se e vem se demolindo muitos edifícios. Aquele em que eu morei não existe mais, ele foi demolido, não é? Porque ele não era adequado para um ambiente onde você tem 100 milhas por hora de vento no inverno, não é? Mas, assim, eram peças, grandes blocos de gelo ortogonal no meio da cidade, né? Depois começam a Sim. aparecer outras experiências, como você citou aí muito bem. Mas vamos abrir para as perguntas de todos os presentes. Pessoal, vamos colocar as nossas dúvidas, as nossas inquietações. Ninguém quer falar? Então, me ouvi? Beatriz. Sim. Na verdade, professora, eu queria fazer uma pergunta barra proposta, porque eu sou do semestre, acho que antepenúltimo, né, desse último, que realmente a gente teve muito problema assim com as plantas, né? Sim. E eu queria perguntar assim, que uma coisa que eu percebi, né, é que no mercado eles valorizam muito assim as plantas realmente ortogonais, né, pela maior facilidade assim de organização dos interiores, né? E eu queria perguntar assim como que isso meio que afeta no desenvolvimento de projetos, né? Pois é, Beatriz. A gente tem o mercado né, de edificação em altura, ele sempre vai para maior área pelo menor custo. Essa é a matemática, porque eles querem ganhar mais com menor custo, né? E aí, o que que acontece? Os edifícios que fogem, né, dessa ortogonalidade são edifícios que são geralmente desenvolvidos para a própria empresa ocupar, como esse bem, que é um exemplo, onde essa eficiência econômica não precisa ser exatamente assim, onde eles podem ter espaços melhores para que os funcionários possam, né, estar ali com qualidade de espaço. E aí, por isso que a gente trabalha-se tanto, né, com a ortogonalidade, porque é muito mais simples, né, tudo, né, diante dessa organização ortogonal. E eu acho que, assim, o desafio nosso, né, que é o que a gente quer que vocês, consigam entender, porque é a hora, né, enquanto vocês estão dentro da universidade, é a hora de testar. E se não fosse ortogonal, faria como? Né, eu acho que é uma dificuldade mesmo, mas eu acho que a gente precisa pensar nisso. Vocês têm uma grande dificuldade que é exatamente que é trabalhar, né, os edifícios a parte principalmente a parte residencial, né, o que não é o comercial, que é planta livre e você pode fazer do jeito que você quiser, colocar a sua mesa onde você quiser, que tem essa questão, problemática da ortogonalidade. Mas eu acho que é sempre o desafio de tentar pensar diferente, sabe. Eu acho que o o edifício Unique, lá o Hotel Unique,
de São Paulo, que tem aquela forma que a parede vira chão, né? A forma que eles brincam que é a melancia, né, lá de São Paulo, ele traz um pouco disso, assim, vamos discutir o espaço onde a parede não é só parede e vira chão e vira mesa. E eu acho que é esse o desafio, assim, é para colocar vocês, tirar vocês um pouco da zona de conforto, para que vocês possam resolver mais problemas com uma boa solução, né? Esse é o nosso papel ali, ficar tentando que seja o melhor possível diante daquilo que vocês estão enfrentando, dos espaços não ortogonais. Mas é algo que acontece muito, assim, talvez no Brasil não aconteça tanto com a frequência que a gente gostaria, mas fora do país é algo que tem, né, muitos espaços não ortogonais para serem ocupados, né? Tem um edifício que é bem emblemático em Roterdã, que é o Cubo, né, que é virado ao contrário, o residencial. E aí nem as paredes, né, lá são ortogonais. Então, assim, eu acho que são referências interessantes para a gente olhar, no sentido de provocação mesmo, sabe? E se fosse um espaço como esse, eu resolveria como? Essa é a magia da nossa profissão, né? A liberdade. Pois é, professora, é que eu estava querendo, assim, possivelmente futura, no ensaio Uhum. teórico, talvez no PIBIC, estudar mais essa questão de organização de espaços em plantas não usuais. Aí, não sei se talvez com a senhora ou com algum outro professor, que eu queria estudar também como a, em plantas assim não ortogonais possivelmente teria uma diferentes dinâmicas sociais. Que eu estava vendo um vídeo, né, falando que Uhum. atualmente assim nas residências o espaço principal assim de socialização é a sala, né, de estar, mas ela tá meio que voltada assim para uma parede que seria a TV, né? Mas aí o vídeo ele também trazia assim a Sim. possibilidade assim de em um espaço assim, talvez radial, em que desculpa minha gata, ela tá aqui. Mas assim, em um espaço assim não ortogonal, assim, que eu não sei se a senhora já viu aqueles poços com sofás, Sim, que tinha muito, em que sim, nesse caso, né, a socialização aconteceria assim em círculo, né? sim. E talvez tivesse uma dinâmica diferente. Eu me interesso assim nessa área. Legal. Me procura, Beatriz. Ah, Depois a gente conversa. obrigada. Ah, Eu acho bastante interessante, professora, essa sua a, garra de enfrentar esse desafio e tentar quebrar os paradigmas, né? Porque, por exemplo, mesmo num edifício de altura limitada, é muito forte entre os nossos colegas, as empreiteiras, os arquitetos aí fora, certos princípios que, para mim, parecem que são como que uma guerra contra a natureza. Contra, por exemplo, a dinâmica dos fluidos, contra a força da gravidade. Por exemplo, existe um filme, não sei se você assistiu, sobre a Bauhaus, que é um filme originalmente em francês, e ele tem no YouTube, é um filme, não sei se de 20 minutos, 40 minutos, foi feito por algum tipo de acadêmico, ele foi traduzido também para o inglês e português, e aí, em determinado momento, eles se lamentam que, com o fechamento da Bauhaus, voltaram os telhados inclinados, né? E algumas das casas de professores, além do complexo que a gente conhece hoje, da Bauhaus, haviam casas individuais para os professores do corpo docente. E algumas delas, infelizmente, foram destruídas durante a Segunda Guerra Mundial. E aí apareceram algumas casas tradicionais que tinham telhado inclinado. E a encrenca do autor do filme era com o telhado inclinado, né? Que para mim me parece assim uma certa briga com a força da gravidade, com a dinâmica dos fluidos. Quanto mais inclinado a sua cobertura, menos tempo a água vai permanecer nela. Na sim. verdade, é por isso que tem oca, você tem as thatched houses lá na Inglaterra, né, que funciona muito bem, um material aparentemente muito precário,
mas porque observam certos princípios básicos das leis da natureza, né? Sim. E com o nosso paradigma aí do cubismo, da ortogonalidade, a gente se apega muito a coisas que vão, na realidade, estão confrontando princípios que poderiam ser melhor gerenciados, né? E aí eu fico realmente muito feliz com as suas colocações, né? E com a sua luta não apenas pela criatividade em si, mas pela criatividade sensata, a criatividade que tem razões de ser, não é? Buscar novas formas, sim, né? Formas que não são ortogonais, formas que têm inspiração na natureza, mas formas que têm motivos e razão de ser, não é? Acho que eu estou falando demais, né? Sim. Não, mas é muito bom, né? A gente discutir, eu sempre acho muito produtivo, né? A gente discutir sobre isso, porque o que a gente vê, por exemplo, na diplomação, né, que eu fico muito preocupada, é que o aluno já traz um terreno e aí ele começa a discutir, né, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, afastamentos, e aí ele tchum, sobe Então, exatamente as leis urbanísticas, né? Tchum. Aí eu falo assim, mas vamos discutir arquitetura, né? Vamos pensar um pouco mais a fundo, né? É o seu último projeto, né? E como que a gente consegue. Agora, quando o aluno fala, não, eu quero fazer ortogonal mesmo, aí a gente vai no ortogonal mesmo. Mas eu acho muito importante a gente, dentro da academia, um pouco baseado no que a EI faz, né? De explorar novas maneiras de pensar arquitetura, né? Talvez eles lá muito high-tech, né, pensando eles fazem eu estava vendo esses dias, né, o GSW, que trabalha essas arquiteturas paramétricas, eles colocam um tanque de água, acho que é metal com água, e aí eles colocam uma maquininha que vibra. E aí essa água começa a vibrar e formar as ondas, e aí eles vão fotografando e a partir disso eles geram forma, né? E existem outras coisas, teve o próprio Fernando, né, que era da Zaha, falou que eles criaram um braço robótico de desenhar, e aí ele ficava lá fazendo os desenhos, e aí ao final, eles, filmando, né, e tirando foto, produziram uma forma baseada nesse movimento. Então, assim, são muitas experiências que eu acho que a gente tinha que tratar de forma séria, de entender, né, que não é só responder à legislação urbana, que não é só entender essas forças do mercado, né, que são realmente muito impositivas, né, mas eu acho que dentro da academia a gente tem que trabalhar outros aspectos, né, eu acho que é muito importante a, o problema da folha em branco ser resolvido de forma um pouco mais pragmática, no sentido de que ensinar os alunos a pensarem de forma diferente, não só olhar o lote e entender que a gente precisa ocupar o lote no máximo, que isso sim é eficiência econômica, ou isso sim é eficiência de mercado, eficiência construtiva. A gente está falando de outra coisa, a gente está falando de arquitetura, né? A gente não está falando só de construção, a gente está falando de espaços que precisam ter qualidade, que precisam ter critérios, que não é simplesmente aleatório nossa decisão de projeto, e sim baseada em critérios que tem a ver com o sol, que tem a ver com o espaço, que tem a ver com a temperatura, que tem a ver com o vento, né? Uma fachada gigante voltada para o vento congelante vai congelar, não tem jeito, uhum. né? Então, assim, eu acho que são pontos, né, muito sensíveis, que eu acho que a gente consegue resolver com a arquitetura. Eu acho que é isso que eu tenho tentado, né, trabalhar de forma não convencional e ensinar para os alunos isso, né, na metade do curso, porque PA5 é na metade do curso. Pensar Uhum. diferente, né? Espero que tenha surtido algum efeito. Não, claro, eu acho que assim, é interessante que no momento em que a própria escola, né, a nossa escola, tem uma preocupação tão grande com o meio ambiente, né, você tem aí eventos, cursos e disciplinas muito voltados para a questão ambiental, né, parece que as mesmas pessoas que defendem a causa ambiental são pessoas que estão aí na ortogonalidade, né, que é derivada
da Revolução Industrial, né, do Fordismo, né, da ideia da padronização, da simplificação, do minimalismo, não é? E assim, que está indo na contramão daquilo que eles dizem que estão defendendo, que é o meio ambiente, não é? Porque me parece contraditório, né? Ou é uma coisa ou é outra, né? Eu acho que assim, a gente não precisa parar de fazer edifícios ortogonais, mas a gente precisa testá-los, a gente precisa ir além aquilo que a gente estabeleceu como fronteira, que nem sempre é uma fronteira real, né? Mas é uma fronteira ideológica, né? Eu acho que fico muito feliz com as suas colocações. Que bom. Pessoal, a palavra está em aberto, né? A professora não tem a manhã toda. Aproveitem. As pessoas estão muito tímidas hoje. Estou vendo muitas bolinhas. Isso assim, é interessante que no começo da pandemia todo mundo mostrava o rosto, né? Quando chegou Sim, no final da pandemia, estava todo mundo atrás das bolinhas, né? sim, Ninguém queria exatamente. mostrar a cara. Ah, Fred, Bom tudo dia, bem? professora. Tudo bom? Bom dia, Fred. Legal. Eu gostei muito, viu? Trabalho bem legal. Eu sou um entusiasta aí da, da forma, né? Forma da natureza, transferir para a arquitetura. Acho que é maravilhoso. Eu tenho um trabalho de longa data com bambu e o bambu ele tem proporcionado essas possibilidades. E até interessante assim uma coisa, professor, que eu fiquei refletindo, né? Depois da última aula, é que o bambu é o único material que você consegue conformar ele na obra mesmo, né? Tipo, você não precisa moldar ele como concreto, você não precisa pré-fabricar como a madeira e o aço, e você molda ele, de acordo, lógico, com um projeto, assim, cada vez mais eles estão fazendo tanto essa inspiração da natureza, não sei se é porque as pessoas que trabalham nesse ramo do bambu, assim como quem demanda, né, que geralmente são resorts, né, e locais ecológicos. Então, assim, sempre a natureza é a inspiração. Então, a galera busca o que tem na região, que pode ser inspirado, né? Eu vi ali um projeto do Buriti, né? Não sei se alguém já viu ou já reparou, né? Viu com certeza o fruto do Buriti, como que é a forma, a, a geometria, né? Sim, Então, eu acho que é bem interessante. Essa questão da sustentabilidade é uma questão bem complexa, porque, assim, fazendo um contraponto aí, professor, desculpe aí, mas o que eu observei, por exemplo, tive na FEICOM agora recentemente, o que eu observei é que, assim, a sustentabilidade, ela não é uma coisa a se buscar, né? Eu vejo cada vez mais um greenwash, cada vez mais, assim, se intensificando. Então, assim, eu não consigo ver realmente nenhum avanço nessa questão da sustentabilidade real mesmo, né? Do ponto de vista de realmente querer proteger, querer... Mas uma coisa que é interessante, assim, dentro do Fordismo, né? Professor, desculpa aí, mas assim, essa redução do desperdício, né? Então, logicamente, um prédio de altura ele vai ser todo pré-fabricado, né? Você não vai ter desperdício. Vai ser todo projetado para não ter desperdício, né? Mas quando você fala de você não, né? Quando a gente fala de uma construção menor, que não seja um prédio, que não tenha essa necessidade de pré-fabricação, a gente está falando em materiais ainda concreto, né? Aço não tanto, porque aço é muito caro para você fazer, por exemplo, uma casa. Eu trabalho muito com residência, né? Então não sobra muitas opções para você fazer formas complexas, né? Formas orgânicas. Por isso que o bambu é interessante. Às vezes a madeira, você vai falar, o aço é muito caro. Para você conformar ele, calandrar, mais caro ainda, né? Quando a gente vai fazer casa em aço, a gente trabalha com perfil comercial soldado. Soldado em loco, que é o mais barato. Se você vai calandrar, aí você, né? O professor fez uma escada lá super complexa, sabe como é que é a casa dele e tal. Então é mais essa provocação, assim, no sentido de quando a gente vai para uma escala menor,
a gente começa a não ter muita opção de chegar numa forma, a não ser o bambu, assim, E eu de acho, um eu custo acho menor. é importante essa sua colocação, Fred. Eu acho assim que o impacto, né? Claro, isso foi uma dos motivos até de eu ter escolhido o tema da educação e a altura em si, né? Porque ele é tão complexo, ele é tão grande, ele é tão caro, né? Que muitas coisas são desenvolvidas especificamente para ele, né? Então, assim, é tudo muito pensado antes de ir para o canteiro de obra, porque não dá para resolver na obra uma estrutura de uma edificação de 80 pavimentos. Você tem que chegar lá com tudo muito redondo, né? E aí essa questão do desperdício e tudo mais, ele é minimizado, porque você tem que ter uma racionalização do canteiro de obra, você não tem como armazenar, né, 80 pavimentos em material ali no canteiro de obra de uma vez. Então, assim, é tudo muito, muito racionalizado, muito. Mas é quando a gente vai para uma escala menor, né? O que eu acho que é importante dizer, eu não sou contra o ortogonalismo, mas eu acho que a gente tem que ter uma diversidade de opção de utilizar essas formas ortogonais de uma forma mais criativa, que não seja só a caixinha de sapato, que a gente vai colocar a janela mais legal ou põe um brise ali, não é isso. É pensar em como esse utilizando materiais que trabalham ortogonalmente, como a gente consegue trabalhar espaços diferenciados, né? É isso, assim, eu acho que entender essas formas geométricas por partes e não do todo para dentro, que é como a arquitetura tem sido feita, né? Dessa racionalização da arquitetura, né? Forma-se a caixa e depois a gente projeta para dentro, né? Como que a gente conseguiria, talvez, pensar nos espaços e depois pensar, né, na forma de um todo? Seria uma opção? Não sei, né? E eu acho que o bambu é algo que ainda os alunos não trouxeram. Eu vou provocar para o próximo semestre. Eu acho que o bambu tem muita inspiração, né? A forma como ele cria, ele cresce modular, a forma como a gente consegue conformar, como você disse. A minha mãe trabalhou muito tempo com bambu, fazendo fontes e tudo mais, e é um material que vai muito bem dentro da água, né? Era com água que ela trabalhava, e bambu. E ele dura muito tempo. Então, assim, eu acho que são materiais que a gente tem que explorar mesmo, né? E as questões, né, de solução baseada na natureza, que agora está muito, né, que tem muito a ver com isso, né? Olhar para a natureza e ver. E essa outra questão da sustentabilidade que você colocou, Fred, realmente, assim, a indústria da construção civil, e por isso até que o professor fez aquela provocação, hoje eu vejo como uma provocação com o trabalho, é exatamente isso, eles vendem, né, essa sustentabilidade, esse selo, esse desempenho, e que na verdade não tem nada a ver, assim, a gente sabe, né, que o LEED foi um tiro no pé, e que os edifícios consomem muito mais energia com o selo LEED, né, do que os que eram feitos antigamente, antes do LEED. Então, a gente tem que tomar cuidado, e é isso, a sustentabilidade está muito em critérios qualitativos, né, em coisas daquilo que a gente não pode medir, presentes na boa arquitetura, que utiliza a ventilação natural, são outros aspectos que a gente precisa pensar, né, numa questão de sustentabilidade que definitivamente não estão aliados ao selo. Nenhum selo garante uma arquitetura sustentável, definitivamente, nenhum selo. Não os que a gente tem hoje no mercado. Assim, respondendo um pouquinho a questão do Fred, né? Eu não estou contra o Fordismo, né? Não foi isso que eu disse. Na realidade, eu reconheço, né? O Fordismo, ele trouxe arquitetura para as massas, ele trouxe a produção em larga escala, né? O meu argumento é no sentido de que existem tecnologias emergentes, né, que estão levando a certas quebras de paradigma, né? A ideia de que para você diminuir custos, você tem que necessariamente produzir 1.000 componentes iguais, né? Hoje você já tem algumas tecnologias emergentes que te permitem produzir 1.000 componentes diferenciados com o mesmo nível de perda de material. Eu concordo inteiramente com você. Concordo também que o bambu, né? O bambu subiu muito no meu conceito depois de conhecê-lo, né? De já ter partilhado algumas semanas conosco, né? Algumas das suas experiências aí, né? Não sei se você já conhecia o Fred, Érica. Não, eu conheci o Fred. O Fred, ele é engenheiro, né? Ele é um engenheiro atípico, ele é fora da curva, né?
acima da curva, né? E ele trabalha especificamente há anos, não é isso? Há quantos anos com bambu? Desde que nasceu? Não, desde 2005. Pois Que cara. bacana. São 20 anos, né, de estrada, não é? Especificamente com isso, né? Ele tem uma experiência muito importante a trazer, né, para a faculdade, inclusive, né? Uma boa influência. Isso. Depois a gente pode marcar, né? A semana universitária agora já tem data, né, Fred? Seria muito legal Legal. se você pudesse vir trazer a sua experiência para apresentar, de repente, uma palestra. Não sei se dá para fazer algum workshop, né? Eu acho muito importante isso, essa troca, né? Eu acho que é Certeza. bem bacana, Prazer. vai ser muito bacana. Você está na coordenação, Érica, ainda de Sim, extensão? da extensão. E vai estar até a próxima semana universitária? Sim, sim, são 2 Isso, então semanas vamos pensar em universitárias por alguma coisa gestão. aí. Vamos fazer barulho. Eu acho Saudável. que é muito importante, né, que isso é uma outra discussão, assim, que a gente traz, né, até para os alunos da pós se envolverem mesmo, né, ou proporem atividades, porque eu acho que é uma semana que é muito livre, né, e a gente testar novas metodologias de ensino, mostrar novos materiais, né, experiências bem-sucedidas, como é o caso do Fred. Então, acho assim, é importante a gente. Eu sempre estou atrás disso, né? De a gente abrir as discussões, abrir muitas janelas, para que isso realmente seja internalizado nos processos, né? Que a gente tem, assim, eu acho que é muito importante. A gente não ficar só fazendo mais do mesmo, né? Sempre igual. Então, acho. Depois, Fred, vamos entrar em contato. Por favor, me procure para a gente conversar mais sobre isso. Eu acho que vai ser uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Legal. Um prazer. É interessante, assim, que a tecnologia está evoluindo muito, assim, né? Tem muita gente pesquisando, principalmente fora do Brasil, muito mesmo. E, assim, a gente está bem atrasado nesse processo. Mas muita norma técnica, muita pesquisa, muita coisa legal nova, assim, né? Já para avançar a partir disso, né? Bacana. Muito bom. Mais alguma questão, alguma intervenção? Então, professora, realmente muito obrigado. Nós somos gratos pelo aceite do nosso convite, por mais uma vez ter contribuído imensamente com essa disciplina, né? Obrigado pela intervenção daqueles que participaram. Obrigado, Fred. Obrigado, Beatriz.